Fala galera, beleza? Retornando com os vídeos aqui do canal ensinando vocês a programarem para o Profit da Nelogica, ensinando programação do zero para você criar seus próprios indicadores, estratégias de automação, seus robôs, ensinar vocês a programar suas regras de coloração. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um robozinho de scalping para o mini índice. É um robozinho com base no acúmulo do volume de agressão. Então é um robozinho que está bem interessante, está com uma curva bem interessante. Precisa de algumas melhorias? Com certeza, todo robô precisa de melhorias, mas lembrando que é um conteúdo educacional para vocês, para a partir desse conteúdo, a partir dessas aulas, vocês conseguirem desenvolver os seus próprios robôs, seus próprios indicadores e colorações para vocês estarem utilizando e agregando nas operações de vocês no dia a dia de pregão no mercado, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais explicações, sem mais enrolação, vamos pro nosso vídeo aqui. Então, eu vou mostrar para vocês, eu já puxei um replay aqui, já tá aqui na tela, robozinho inserido já com a regra de coloração, com o nosso indicador que ele utiliza uma média também. Depois eu vou falar para vocês dentro do código o que é isso aqui. Se você não sabe inserir a regra de coloração, é só você clicar com o botão direito, você vai vir aqui, ó, inserir regra de coloração. Aqui já está aparecendo, ó, que eu já inseri, com esse nome aqui que ele que eu salvei, YouTube, Demolidor Scalper. Mas se ele não estiver aparecendo aqui, você vai clicar aqui no mais, ele vai abrir a janelinha e aqui você vai digitar e você vai pesquisar pelo indicador, clica em cima dele, clica em inserir e ele vai aparecer aqui na sua tela. O indicador é a mesma coisa, ele está salvo com o mesmo nome, então você vai clicar em inserir indicador e aqui selecionar também e você vai inserir ele no gráfico, não é numa nova janela, beleza? E também a gente vai para as configurações do nosso robozinho. Aqui, ó, ele já tá salvo aqui pra gente, ó. É esse robô aqui, ó, o Demolidor. Então a gente vai vir aqui, eu vou abrir as configurações dele aqui para vocês entenderem. Para você inserir o seu robô e a sua automação, primeiramente você vai clicar aqui, ó, em estratégias. Deixa eu voltar aqui. Estratégias, automação de estratégias. Quando você clicar aqui, ele vai abrir essa tela para vocês. Se você tiver alguma automação já configurada, vai aparecer aqui. Se não tiver, você vai clicar aqui em nova automação e aí ele vai abrir essa mesma janelinha que eu abri aqui para vocês, ó. Vai abrir essa janela aqui, você vai clicar em selecionar estratégia, vai procurar pela estratégia, pelo nome, vai selecionar ela e aí ele vai aparecer aqui para vocês. Aqui, ó, parâmetros, a configuração dele é a configuração padrão que tá ali, você pode mudar, pode fazer outros testes aí. Aqui eu vou deixar dessa forma aqui, lá dentro do código eu explico para vocês isso aqui. A gente vai estar rodando ele aqui no período de 1 minuto, tempo gráfico de 1 minuto. Quantidade por ordem aqui tá 3 e a máxima 3, porque é o padrão que eu coloquei ali. Pode colocar a quantidade que vocês quiserem, pode aumentar, então vocês têm que mudar a quantidade aqui, ó, no Position Size. Na aba de entrada aqui, a execução vai ser no fechamento do candle, a partir das 9 da manhã até 1 da tarde aqui, que vai ser o nosso backtest. A saída aqui zerar às 13 horas também. E aqui eu não configurei nenhuma configuração de risco aqui, porque a gente só está fazendo um backtest que é só para poder mostrar, então por enquanto não vai ter nada aqui. Então o objetivo de ganho aqui eu não coloquei e nem o objetivo de perda. Aqui também, ó, desativar a estratégia, se ocorrer alguma falha de execução do código, salvar, sair, ele está aqui já, então a gente vai colocar ele para executar, já está executando. Vou voltar aqui para o nosso código, vou colocar aqui 5 vezes e eu vou adiantar aqui porque esse dia eu vi que ele deu a primeira execução às 9, acho que quase 10 horas, então vou botar aqui 9h55. E vamos lá, vamos ver se ele vai dar alguma entrada aqui. Eu me lembro que mais ou menos 10 horas, próximo das 10 aqui, ele teve uma execução que eu tinha puxado antes aqui no gráfico e dado uma olhada. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se ele vai executar realmente essa operação. São 9h56, tá dando aqui a 9h57 já, bem próximo aqui, 9h57. Vamos ver se ainda nesse candle aqui ele vai executar. Só mudar o tempo gráfico aqui, tava em 5 minutos aqui, tem que estar em 1 minuto, pra gente observar melhor. Aqui é 9h58, eu acho que no próximo candle ou às 10. Vamos ver qual vai ser a execução. Ó, tá aí, pessoal. Deixa eu dar um pause aqui, se der tempo. Beleza. Então vamos lá. Ó, a gente tem aqui o nosso candle gatilho. Com certeza levou um slippage gigantesco aqui, ó, por causa da execução, né? Tá para executar o mercado, então aqui ó, já foi quase 90 pontos aqui só de slippage, já era para executar aqui ó, no fechamento. Mas beleza. Então, acredito que até por isso mesmo que ele tá colocando esse... não, ele tá certo aqui, é 50 pontos, né? Então aqui vai dar... Deixa eu colocar aqui em pontos isso. 50 pontos de execução aqui, de lucro, tá certo aqui o alvo.
Só que já era para ele ter executado, né? Mas também por estar acelerado aqui a velocidade do replay, ele acaba levando um slippage aqui, e também pela volatilidade do mini índice, pode ser que isso aconteça no mercado ao vivo também, beleza? Mas aqui, por estar acelerado, as chances disso acontecer é muito maior. O stop tá muito longo? Tá, porque é uma configuração que eu coloquei, mas a gente pode reduzir isso daqui também. Só vamos ver como que é a execução dele. Vamos lá, continuar aqui. São uns scalpings bem curtos que ele vai executar, 50 pontinhos apenas. Vamos ver se ele vai pegar isso daí ou se ele vai stopar. Ó, acabou de liquidar. Primeira operação paga com sucesso. Provavelmente ele já vai abrir uma outra operação aqui. Vai abrir uma outra compra. Aí, ó, essa daí já posicionou corretamente, ó, no fechamento, já posicionou, já executou. Observem aqui, ó, se ele não executar, provavelmente ele vai executar. Na operação anterior, ele vai se ajustando conforme a posição da meta, viu? Que já diminuiu para 405. Porque nessa configuração que eu coloquei aqui, o stop está atrás da média. Então, ó, já diminuiu para 400, e conforme a média vai subindo, o preço vai subindo, ele vai diminuindo esse stop aqui também. Tá um stop muito longo? Com certeza tá muito longo. A gente pode trabalhar isso de uma outra forma, a gente pode melhorar aqui para que não ocorra entradas consecutivas, como aconteceu aqui. A gente pode trabalhar isso de uma outra forma, mas não é o intuito desse vídeo hoje. Então, é simplesmente mostrar aqui a execução. Então, para não demorar mais, vou deixar ele rodando aqui, ó. Vamos ver se ele pega essa segunda entrada aqui. Aí, ó, já apagou a segunda, ó. Vou deixar ele rodando aqui por enquanto e a gente vem pro código. Então, pessoal, aqui no nosso código, a gente tem aqui toda a estrutura do nosso código que eu vou estar explicando para vocês aqui. Ó. Aqui em cima aqui, ó, como eu falei para vocês, é um robô de scalp com base no acúmulo de volume de agressão para o mini índice. As informações aqui do nosso canal, para você entrar em contato com a gente, se inscrever no nosso canal também. Aliás, isso é muito importante, não deixe de se inscrever no nosso canal se você está aprendendo a programar, se você quer aprender a programar para o Profit da Neológica. Então aqui é o lugar onde você vai aprender bastante sobre isso e você vai desenvolver seus próprios robôs, automações, indicadores e tudo que você necessitar. Você pode começar do zero a partir do nosso canal, beleza? Então vamos lá. Já deixei aqui comentado aqui que a gente pode testar no 13R também, que é uma combinação bem legal. Pode deixar em outros tempos gráficos também, temporal, né, de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. A gente pode fazer outros testes também e testar outras médias também, né? Aqui, por enquanto, eu estou testando essa média de 72, mas a gente pode testar de 50, 66, 72, 20, 8, 17, 13, a média que você quiser. E aqui nas inputs, nos parâmetros, né, que é onde o usuário pode estar fazendo alteração sem que ele precise alterar diretamente no código. Então a gente tem aqui, ó, position size, que é o tamanho da nossa posição, quantos contratos que a gente vai entrar na posição. O nosso stop aqui eu coloquei de 100 pontos. Aí você deve estar se perguntando por que lá no vídeo estava aparecendo 400. É porque aqui, ó, eu coloquei duas condições e eu vou falar mais dela quando a gente chegar aqui nesse bloco de código. O nosso alvo está de 50 pontos, você pode alterar também, pode diminuir, pode aumentar esse alvo. Aqui é onde você vai colocar qual média que você vai estar usando, e aqui qual que é o volume acumulado de agressão, qual que é o saldo de agressão acumulado que você quer que o robô faça a execução quando der a condição. Aqui eu coloquei um acúmulo de 20 mil, mas a gente pode testar 50 mil, 30 mil, 100 mil, dependendo do tempo gráfico. Aí você tem que fazer os testes e ver o que fica melhor. Aqui eu coloquei para o nosso estudo 20 mil nesse momento. Aqui é a criação das nossas variáveis. Então a gente tem aqui, eu criei uma variável chamada vol agressão compra, vol agressão venda, e uma SMA, que é uma média móvel simples, né? Todas do tipo float, porque elas contêm números quebrados. Apesar de aqui ser um valor que a gente colocou aqui, que a gente vai utilizar 20 mil, que é um valor redondo, mas um valor acima, a gente vai utilizar um valor maior, tá vendo aqui? Um valor maior do que o saldo de agressão acumulado. Então a gente não sabe quanto que é esse saldo, então pode conter números quebrados, né, do que contém números após a vírgula. Então a gente precisa utilizar variáveis do tipo float. Então a gente inicia o nosso código aqui e a gente vai atribuir a nossa variável SMA, que é a nossa média móvel simples, né? Eu coloquei média móvel simples, mas eu estou utilizando aqui uma média exponencial, e você pode colocar uma média simples também, que no caso seria a média aritmética, né? Mas aí a gente teria que tirar aqui esse exp e a gente deixaria dessa forma aqui. Mas eu estou utilizando uma média exponencial. Embora eu tenha colocado aqui SMA, né, que seria uma Simple Moving Average, uma média móvel simples, né, ou aritmética, mas enfim, é somente uma descrição aqui para nossa variável, isso não vai mudar em nada, beleza? Então, o que é? Uma média móvel exponencial que vai receber a média, né, que no caso aqui, ó, média de 72 períodos, que é o que a gente está utilizando, e vai ser no fechamento, beleza? Uma média exponencial de 72 no fechamento.
Vol agressão compra vai ser o nosso valor absoluto do acúmulo de agressão saldo. O 1, por quê? Porque aqui a gente está usando a quantidade. A gente pode utilizar também outros parâmetros, e aí a gente tem o nosso manual da Nelogica, onde ele vai mostrar pra gente quais os tipos de volume que a gente pode estar utilizando. E no caso aqui, ó, o tipo, a gente pode utilizar volume financeiro, a gente teria que colocar 0, a quantidade, que é o que a gente está utilizando lá, e a gente poderia colocar também aqui negócio, e a gente teria que colocar o 2, mas a gente vai utilizar aqui o volume quantidade, beleza? Então voltando aqui para o nosso código, então a gente está utilizando aqui o volume quantidade. O valor absoluto, porque não importa o tipo de agressão que tenha acumulado aqui, ele sempre vai retornar o saldo, independente se for um valor negativo para compra ou para venda, a gente vai ter sempre o saldo retornado, o valor, ele vai sempre retornar para a gente o valor, beleza? E aqui a gente faz a plotagem da nossa média móvel, por isso que a gente tem ela aparecendo lá no nosso gráfico, né? Se você quiser colocar como indicador também, para você acompanhar, para saber se o seu robô está executando as ordens corretamente, se o gatilho de compra e de venda está sendo pintado e plotado corretamente, você pode colocar lá no gráfico também para ver. Então a gente faz aqui um plot SMA, que é a nossa média móvel, e aí ela aparece lá no gráfico quando a gente insere o indicador. Então vamos aqui para o nosso gatilho de execução de compra. Como que vai ser o nosso gatilho de execução de compra? Vai ser assim, ó, se a gente tiver um fechamento maior que a nossa média móvel, ou seja, um fechamento acima da nossa média móvel, e a gente tiver um volume de agressão de compra maior do que o nosso volume de agressão, que é o que? 20 mil, que a gente colocou aqui, e se a gente tiver um fechamento maior do que a abertura. Aí a gente vai pintar a nossa barra de azul e a gente vai comprar a mercado, buy at market, position size, que é 3 contratos, que a gente colocou aqui. A gente pode aumentar aqui nos parâmetros, colocar quantos contratos a gente quiser. Eu, por padrão, coloquei 3 aqui. E o gerenciamento da nossa posição de compra vai ser o seguinte: se eu estiver comprado, if is bought, e a minha buy position, que é a minha posição de compra, ela foi igual ao meu position size, que é 3, aqui pode se tornar um pouco redundante, algumas pessoas vão falar que não precisa colocar isso aqui, que a gente pode deixar simplesmente que se eu tiver comprado e já executar o bloco de gerenciamento aqui, não há necessidade de colocar isso daqui. Ok, eu até concordo, só que eu prefiro colocar dessa forma porque eu evito erro de execução no código da seguinte forma: se acontecer algum problema no código, ele adicionar lotes acidentalmente, eu não tenho como controlar isso a partir da execução da saída aqui. Agora, quando eu adiciono esse complemento aqui do código, eu estou dizendo para ele que se eu estou comprado e a minha posição de compra, minha buy position, o meu position size é exatamente o tamanho que eu entrei na posição, que é 3 contratos, então ele vai executar esse bloco de código aqui. Então o que ele vai executar? Um cell de cover limit, ou seja, uma ordem de execução de saída, uma ordem de cobertura a limite, né? A partir do meu buy price, a partir do meu preço de compra, que foi onde eu entrei na posição, mais o alvo, que é 50 pontos que a gente está definindo aqui nos parâmetros. E vai executar exatamente meu position size, que é 3 contratos. Então ele vai executar a minha posição cheia. E o meu stop vai ser cell de cover stop, né? Uma posição de cobertura de stop. Vai ser abaixo da minha média, 25 pontos abaixo dela. E aqui é o nosso offset, né? O stop offset, para o menino você pode colocar aqui entre 100 e 150 pontos. Coloquei 100 pontos aqui. Então vai ser 100 pontos abaixo da média móvel. E vai também executar a minha posição total, que é 3, nesse caso aqui. Aqui, ó, deixei comentado, como eu disse para vocês ali no início, que a gente pode também fazer esse teste aqui. Ao invés de colocar o stop atrás da média móvel, a gente pode estar executando dessa forma aqui, ó. Cell de cover stop, o meu stop da posição vai ser a partir do meu buy price, a partir do meu ponto de compra, menos o stop, que aí no caso a gente entra com esse aqui, ó, com 100 pontos atrás. Aí a gente tem que fazer os testes para ver o que fica mais favorável, 100 pontos, ou 1 para 1, ou colocar 150 pontos, né, ficaria 3 para 1, mas ficaria muitas vezes menor do que colocar atrás da média. Então eu já deixei aqui pré-programado, na verdade o código escrito aqui, né, para quem quiser fazer esses testes também, já está pronto aqui. E aqui o stop offset é a mesma coisa, né, então vai ser meu preço de compra, menos o stop, né, que é menos 100 no caso, no exemplo que está aqui, e menos 100, que no caso vai dar 200 pontos no total, beleza? E aqui a execução da ordem total, que é o position size. Bem simples de entender, um código bem simples. E na venda é exatamente o contrário, né, então o nosso gatilho de venda ele vai se dar quando a gente tiver, se a gente tiver um fechamento menor que a média, um fechamento abaixo da média, e o nosso volume de agressão de venda for maior do que o nosso volume de agressão, que é 20 mil, que a gente colocou ali em cima, e a gente tiver um fechamento menor que a abertura também. Então ele vai pintar a barra de fúcsia
e vai fazer uma venda a mercado, sell short at market, o nosso position size, que é a quantidade de contratos que a gente definiu lá nos parâmetros. E aí, o gerenciamento da posição vendida é o contrário da posição comprada, né? Se eu tiver vendido e a minha sell position, a minha posição de venda, for igual ao position size, igual a quantidade que eu estabeleci para entrar na posição, então eu vou enviar uma ordem de cobertura limite de compra, buy to cover limit, vai ser no meu preço de venda menos o alvo, que é 50 pontos, que a gente já viu lá, e a gente vai executar a posição completa. Position size, que é 3. E aqui é a mesma coisa, ó, o nosso stop ele vai estar posicionado uma ordem de compra, né, de buy to cover stop, uma ordem de compra, acima da média, 25 pontos, e aqui 100 pontos é o nosso stop offset, 100 pontos atrás da média móvel. E vai executar o nosso position size, que é o tamanho da nossa posição. E aqui é a mesma coisa. Se você quiser fazer o teste aqui, não quiser colocar o stop atrás da média, quiser fazer um stop mais curto, aí você vai executar esse bloco de código aqui, que é uma ordem de cobertura de stop, que vai ser no preço de compra, aliás, aqui no preço de venda, mais o stop, que a gente definiu lá em cima, nos nossos parâmetros aqui, ó, que é 100 pontos, e aqui o stop offset, que vai ser do nosso preço de compra, mais 100 pontos, que é o nosso stop lá, e mais 100 pontos atrás. Então, no caso aqui, seriam 200 pontos atrás do nosso preço de compra. E vai executar o nosso position size. Então, um código bem simples, ó, 60 linhas de código aqui, dá até menos que isso, né, porque a gente tem essas observações aqui. É um código simples, mas que traz uma proposta já um pouquinho diferente aqui para vocês, uma proposta diferente do gradiente linear, mas a gente pode aprender bastante com esse código aqui, e você pode estar executando outras criações a partir dele e também melhorar esse código. Então, você pode estar copiando esse código, vou passar bem devagar aqui para você copiar o código, copia, para você não errar, ó, copia linha por linha aqui, ó. Acompanhe pelos números aqui na lateral, que aí você não vai ter como errar. Você não vai errar o seu código, copia, e aí você não vai ter nenhuma dificuldade para estar copiando esse código, beleza? Então tá aqui, ó, dá um pause no vídeo aí, copia o código e vamos ver como que tá a execução dele lá que a gente deixou rodando. Olha aí, galera, ó, a gente deixou rodando. Começou ali próximo às 10, né, a primeira operação, agora aqui, ó, tá marcando no replay aqui, ó, 11:28, tá com um saldo de 234, vamos ver como que tá a performance dele. Vamos ver se ele errou muito. Ó, vamos abrir aqui as configurações dele aqui. Vamos ver relatório de performance. Ó, galera, bem interessante, ó. Apesar dele ter dado uma bela devolvida. Deixa eu puxar mais pro meio da tela aqui. Ó. Chegou a ficar com 210, devolveu aqui para 54, recuperou tudo aqui e tá com esse saldo de 234 aqui. Deixa eu abrir um pouco mais. Vim aqui deixar só no gráfico aqui. Vamos ver aqui no resumo o que tá. Ó, tá com um fator de lucro aqui, ó, de 2,26, executou 15 operações, 14 vencedoras, apenas uma negativa até esse momento. Aí o que a gente observa aqui, ó, é que essa operação negativa, ó, deu R$186. Aí é que a gente pode melhorar aquele stop lá que tá posicionado atrás da média, beleza? Isso vai melhorar bastante o desempenho e a performance aqui do nosso robô. Então aqui a gente tem, ó, todas as operações aqui, ó, executadas, tá vendo aqui, ó, essa única operação aqui levou bastante o nosso lucro. Mas se a gente conseguir melhorar isso aqui, a gente pode trabalhar isso daí e tá melhorando pra gente poder trazer uma performance melhor pra esse robôzinho aqui. Então, galera, é isso daí que eu queria mostrar pra vocês. Não sei se ele vai dar mais alguma entrada por aqui. Aqui, ó, no backtest, deixa eu botar pra executar aqui. Ele tá com uma curva, com uma performance até interessante, ó. A gente olha aqui de 7 do 1 até 2 do 5, tá dando um resultado de 4.290. É claro que aí a gente tem que adicionar os custos para poder ver como que seria, né, esse resultado de fato, para ver o que ia melhorar aqui, o que ia piorar. Mas como eu já mostrei algumas coisas aí para vocês, a gente pode melhorar e muito esse robozinho, e ele pode se tornar um robozinho até mais lucrativo do que isso. A gente olha aqui as operações, aqui tá mostrando no backtest. É claro que o backtest a gente sabe que ele não é muito fiel, mas dá pra gente uma noção de parâmetros do que a gente pode melhorar, de como que o robô pode estar se comportando, e de como a gente pode até mesmo estar melhorando esse robozinho, beleza, galera? Então aqui, ó, a gente tá com esse dia aqui na tela, que é o mesmo dia que a gente tá rodando lá, ó, várias operações que ele deu aqui. Se a gente voltar aqui para trás, ó, eu tô colocando aqui, ele tá no mesmo horário, ó, de 9 às 13. Ele para às 13, também não coloquei aqui parâmetros de risco, nem limite de ganho, nem limite de perda. Aqui, ó, várias execuções, a gente pode mudar isso daqui também, mas o que eu queria de fato mostrar para vocês é a execução
das ordens, o robozinho executando, o robozinho trabalhando, e mostrar o código para vocês aqui também, que a partir desse código bem simples aqui, esse robozinho pode ser melhorado, esse robozinho ele pode ser readaptado aqui, e a partir dele a gente pode criar aí um robô com uma performance maior e melhor, com uma curva de patrimônio melhor do que essa que está mostrando pra gente aqui. Não sei se ele de fato é lucrativo, a gente tem que fazer os testes, a gente pode fazer outros testes aqui também no gráfico de Renko, né? Testem também esse 13R aqui, que eu já olhei antes, está bem interessante. Eu estava testando também com a média de 21 aqui, fica bem interessante, então façam outros testes e não deixe de se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, deixa seu joinha, se inscreve, comenta nesse vídeo o que você achou e o que você gostaria de ver por aqui. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está aprendendo sobre programação, está aprendendo sobre o mercado financeiro, e mostra isso daí para ele, pede para ele se inscrever no canal também, dá uma ajuda pra gente, dá uma força pra gente, pro nosso canal crescer. E se você quiser aprender mais, acompanhe os próximos vídeos que a gente vai estar trazendo novas propostas para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo e que ele possa agregar para vocês, que possa trazer conhecimento para você que está aprendendo, para você que também já desenvolve, possa trazer novas ideias e que a partir dele você possa também melhorar e quem sabe colocar em execução aí, possa te ajudar no seu operacional no dia a dia. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tenham gostado do robozinho de hoje. Apliquem o conhecimento que vocês adquiriram aqui hoje e nós nos vemos no próximo vídeo com uma nova proposta e até lá.